Fala, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um MD Ensino Cast. E eu tô aqui hoje, se eu tô aqui nesta posição, vocês sabem que a entrevistada é a nossa queridíssima Juliana Cosme. Na verdade, não é entrevistada, né, Ju? Ah, garota, peguei. É um bate-papo. E por que a Ju tá aqui como convidada? Então vamos mudar a palavra. Porque a gente vai falar sobre manejo do tromboembolismo pulmonar. E a Ju adora esse tema. Ela estuda muito esse tema. Vai ter uma aula, inclusive, recente agora lá na MD Plus. E para quem ainda não conhece, vai ter link aqui de descrição na cópia, mas depois a gente fala mais um pouco. Mas a Ju vai dar aqui uma pitada aqui pra gente, deixar a gente já com um caminho para manejar tromboembolismo pulmonar. Afinal de contas, a gente escuta muito todo dia que isso é TEP, isso é TEP, isso é TEP. Então a Ju acho que vai dar um norte para todo mundo aqui de como realmente pensar em TEP. Seja bem-vinda, Ju. No seu próprio lugar. E aí, pessoal, é um tema, eu acho que não é fácil, né? Acho que são muitas variáveis. Esse paciente pode ter tranquilo, sem nada, ir pra casa, anticoagular em casa, como ele pode ficar grave dentro da UTI com droga, ECMO, enfim, N abordagens. Você tem que pensar qual anticoagulação você vai colocar, qual anticoagulante que ele vai pra cá. Enfim, são muitas variáveis. Não é um tema fácil, não é um tema fácil de pensar até para diagnosticar. Exato. Então, mas a gente vai tentar discutir isso. Eu acho que as pessoas superestimam demais, né? Superestimam. Elas acham sempre que é TEP. As pessoas que falam assim, mas é muito comum você ouvir falar isso, é TEP, é TEP. E aí, a gente vai fazer um negócio um pouco diferente hoje, né, Ju? Assim, a gente pensou aqui em como trazer isso numa dinâmica legal para vocês. A gente construiu de um jeito meio... É como se o paciente estivesse chegando, a gente vai falar lá da entrada, a gente vai falar o caminho desse paciente até que a gente maneje esse paciente e cuide dele e salve a vida dele, ele volte para casa. Então, pra gente começar, Ju, queria que você falasse um pouquinho assim, o paciente chegou com dispneia. Quando eu suspeito de TEP, quando eu não suspeito de TEP, eu tô lá no pronto-socorro com muito recurso ou com baixo recurso, qual é o caminho e quais os insights que você traz pra turma aí? Tá, primeiramente a gente falar sobre a clássica da faculdade que a gente aprende aí em determinado momento e isso impregna na nossa mente e não sai nunca mais, que é a ideia da dispneia súbita. Dos últimos artigos, acho que nenhum comenta sobre dispneia súbita. É lógico, a gente pensar na fisiopatologia do processo, um trombinho que tá lá nas veias da perna, né, e que normalmente vão até a artéria pulmonar e ali elas obstruem e aí causa hipertensão pulmonar, enfim, todas as consequências do TEP. Mas não é de forma muito comum que isso acontece. A gente vê pacientes com dispneia súbita. Primeiro você tem que ver se realmente é dispneia súbita, porque o colega às vezes te passa, olha, esse paciente que teve dispneia súbita pediu uma angiotomo. Aí você vai coletar a história certinho, não tem nada de dispneia súbita. Isso acontece todo dia. Então, a gente está cansado de ver pacientes que têm TEP, que não têm dispneia súbita, e pacientes com dispneia súbita, ditas de dispneia súbitas e que não é TEP. Então, assim, muito cuidado. Acho que tinha até aquele paciente que ficou com a gente, lembra? Qual? Que jogava futebol e que a queixa dele... Eu encontrei ele esses... Domingo. E a queixa dele era que ele jogava bola e estava se sentindo mais cansado, mas em nenhum momento ele parou de jogar bola. Exato. Ele jogava 90 minutos, jogava botando com a gente lá, jogava 90 minutos e de repente... Ele começou a não aguentar jogar mais, de repente, no sentido de... No domingo, ele começou a diminuir a quantidade, ele jogou bola de novo na quarta, e na quarta ele conseguiu jogar o segundo tempo, e ele é atlético, ele jogava 90 minutos correndo. Ele se preocupou com isso, jogaram Covid, foi no pronto-socorro, não era nada. Enfim, a investigação prosseguiu, não vou dar spoiler aqui. E, no fim, era um TEP a cavaleiro, assim, um TEP gigante, né? E não foi nada súbito, assim. Ele não teve dispneia no momento. Ele continuou jogando bola. Ele só diminuiu a performance dele, mas não chegou a ter dispneia. Então, essa ideia de dispneia súbita talvez valha a gente desapegar um pouquinho disso. Legal. Tanto para pensar em TEP, quanto para excluir TEP. Não é dispneia súbita, não é TEP. É dispneia súbita, é TEP. Não, desapega disso. A gente vai pensar em outras coisas. E aí, os sintomas de TEP, quando vem, é dispneia, desaturação, febre, hemoptise. Às vezes, são sintomas extremamente abrangentes, né? Assim, é muito comum desse paciente já ter passado em outros serviços, já receber, por exemplo, um tratamento com antibiótico, e esse paciente não melhorar. E nem julgando o colega do outro serviço. Realmente, são sintomas inespecíficos. Poxa, a primeira coisa que você vai pensar, às vezes, é realmente uma pneumonia. E isso é comum. Então, os artigos são artigos
estrangeiros de fora e que comentam, olha, às vezes acontece, mas muitos pacientes vêm com esse relato, passei em outro serviço, não melhorei com um antibiótico e é por isso que eu tô te procurando. Então vale acender essa centelha também, caso tenha esse relato de já ter sido tratado para outras comorbidades e não estar melhorando. O que vale mais chamar a atenção aqui é em relação aos fatores de risco, que eu acho que vai ser determinante. Aí vem aquela tabelinha, né, dos scores de Wells. A gente é muito contra ficar decorando scores, né? Inclusive, você jogar no YouTube aí, no Google vai aparecer. Mas olha o score de Wells, assim, ele fala sobre história prévia de trombo. Caramba! O cara te óbvio, conta. Né, cara? Ele tem história prévia de trombo. Exato. Você precisa de um score pra te dizer. É. Caramba, você vai pensar e você vai continuar a investigação desse doente. Inclusive, existe depois do score de Wells, existe um score de PERC. E é aquele que exclui, né? Se ele negativa todos os pontos dos scores, você exclui a possibilidade. E aí dentro também vem história prévia de trombo. Pô, você vai mandar um cara embora pra casa com dispneia e história prévia de TEP? Justo. Não cabe muito. Então, assim, aí vem história de câncer. Poxa, a gente sabe que o câncer é para trombótico. Você vai mandar esse cara embora sem investigar com dispneia? Então, assim, a gente é contra ficar decorando, até porque muitas vezes se a gente parar para pensar e entender, realmente faz muito sentido. Sim. Então a gente vai prosseguir com a investigação. Legal. Então, deixa eu só organizar duas coisas aqui. Primeira delas, a dispneia não súbita pode ser TEP e a dispneia súbita pode não ser TEP. Essa é a primeira informação que você traz para a turma. Segundo, beleza, mas se é assim, então, poxa, não serviu para nada, não me ajudou em nada. É óbvio, a questão é trazer um aumento da sensibilidade para a dispneia. E aí, quando você traz esse aumento da sensibilidade, você olha história clínica, exame físico. Você pode usar scores para te ajudar, quem está no começo talvez sinta mais necessidade, mas é claro que tem muito da sensibilidade do entendimento da fisiopatologia. Câncer, tromboembolismo. A gente pode até depois o Luiz colocar aqui os scores, né? Os scores aqui enquanto a gente fala pra turma ficar com isso na cabeça, mas para poder o que você recomenda é que olhe para esses scores e aprenda o score, não decore. Porque aprender a entender o que você tem que extrair de história do paciente. Não necessariamente para poder fazer uma conta, mas para poder dar sequência à investigação. É isso que você... exatamente esse foi o resumo da ópera. Beleza, e aí, ok, eu fiz peguei a dispneia, peguei a história clínica do paciente, que é o que a gente acredita mesmo, somei, independente do score, deu 5 ou 6, a gente falou, bem, esse é o próximo passo, é um paciente com alto risco, por alguns fatores. Qual que é o próximo passo? Bom, se você achar que ele é muito de alto risco, como por exemplo... uma dispneia num paciente que já tem malignidade, e esse é o principal diagnóstico, às vezes você já fez um raio-x, não tem uma condensação lá evidente pensando em pneumonia. Esse paciente já tratou uma pneumonia e não melhorou. Ou seja, até no score de Wells lá, ele fala, sua principal hipótese é essa, e isso vale muito ponto. E vale também muito da nossa sensibilidade, de você olhar ali aquele feeling que você tem, sabe? De que não, tá meio esquisita essa história, eu acho que pode ser. E aí, quando a gente pensa, se esse paciente tiver grande risco, é história prévia de TEP, malignidade, ele fez uma viagem prolongada, enfim, tem fatores de risco e você tá pensando em TEP, aí ele normalmente vai direto para angiotomo. Mas esse paciente não tem fatores de risco, ele não tem história de malignidade, ele não tem história prévia de trombo, mas você ainda tem aquele negocinho, aquela sensibilidade, você pode lançar a mão do dedímero. Que é uma excelente ferramenta. Vai, continua. E aí, o dedímero, ele vem para excluir. Né? O dedímero, ele serve somente para excluir. Então, um dedímero menor do que 500 de uma forma... Tem vários estudos que eles tentam associar o dedímero, um valor de dedímero, à possibilidade de excluir. Então, tem os dedímeros que são ajustados pela idade, enfim. Mas, de uma forma geral, menor do que 500, a gente exclui TEP e exclui trombo. É muito comum que esse dedímero venha aumentado por outros motivos, mas se ele vem negativo, ele já te ajuda a excluir, já te dá um norte. Ok, então o dedímero é para excluir. Para excluir. Ok. Então, se eu tinha um paciente baixo risco, ou a sua história clínica você ficou baixo suspeição,
ou os scores te deixaram com baixo risco, você pode lançar a mão do dedímero com a intenção dele te excluir. E para ele te excluir, obviamente, ele precisa vir negativo. Se nesse contexto ele vem positivo, qual é o seu passo? Acaba indo para a angiotomografia. Ok. Angiotomo Então, como diagnóstico. Se eu tenho muito risco, angiotomo. Direto para angiotomo. Se eu tenho baixo risco, dedímero, e se esse dedímero vem positivo, angiotomo. Tá, então, vamos dizer assim, se eu tenho baixo risco e não tenho acesso a dedímero, de qualquer maneira, vale a pena fazer angiotomo. Ok. É difícil, né? E assim, o legal é que você precisa solicitar angiotomo para quem realmente precisa. Por quê? 1 a cada 20 angiotomos solicitadas, isso dados de fora, né? Vem realmente positiva para TEP. Ou seja, de 20 pacientes que a gente pensa que é TEP, apenas 1 é positivo para TEP. Ou seja, a gente superestima demais. Ao mesmo tempo que 25% das angiotomografias que são positivas, principalmente quando a gente pensa em segmentares e subsegmentares, elas são falso positivas. Porque é difícil para o radiologista realmente ver. Então, ele olha a clínica lá, esse cara tá solicitando porque ele tá suspeitando de TEP. Sim. Tô numa imagem aqui, tô meio suspeita e entra com um positivo pra TEP e às vezes esse cara não tem TEP. A inteligência artificial então, tá vindo pra resolver isso, né? Então, assim, é saber exatamente pra qual paciente solicitar, porque pode vir tanto negativo quanto um falso positivo. De certa maneira é meio ruim pros dois lados, né? Mas tá exatamente. Bom. Cara, mas tá bom, ótimo. Então, a gente vai... a gente tá na parte, a gente falou um pouquinho de quando suspeitar ali, a gente ainda tá no diagnóstico, nessa segunda fase, que já é, vamos colocar assim, exames confirmatórios. Mas, e se eu não tenho angiotomo? Existe alguma coisa para eu fazer ou só sento e rezo? E espero a transferência? Então, a gente pode ter sinais indiretos de TEP, que seria, por exemplo, um eco à beira-leito para pensando em alterações de VD. Só que se for um baixo risco, esse eco pode não ter disfunção de VD, por exemplo, e aí você não conseguir diagnosticar. E eu posso lançar mão também de um Doppler de membros inferiores. Boa. Teoricamente, nos guidelines, nas orientações, o Doppler só cabe caso esse paciente tenha queixas de dor, de edema, você palpe ali, sinta algum tipo de empastamento. Mas acredito que em locais, isso daí já vai uma opinião de especialista. Eu acho que não só opinião, mas é aquilo que a gente, nosso argumento, que é medicina brasileira de verdade. A gente tá pegando o livro e tá trazendo pra nossa realidade. Quantas realidades, eu ouso dizer que 90% das pessoas que estão escutando a gente, elas vão estar diante de um diagnóstico de uma suspeita de TEP, talvez até uma suspeita alta de TEP, e que o exame de angiotomografia não é acessível num curto prazo. Então, acho que isso não é nem opinião de especialista, isso é experiência com ciência. Então... Não, e tem outro caso também, que é o paciente grave dentro da UTI, né? É lógico que o eco, nesse paciente grave, muito provavelmente, se ele tá instável por conta de um TEP, esse eco deve vir alterado. Então, você levar esse doente para angiotomo, se ele estiver muito instável, é muito inviável e até arriscado. Então, lançar a mão de um eco ali à beira-leito poderia ajudar nesse diagnóstico presuntivo, né? Tá. Mas eu acabei de interrompendo e você fugiu um pouquinho e foi lá pra UTI. Vamos voltar aqui que eu tô querendo falar da UTI muito hoje, não. Ou talvez a gente chegue nela, mas eu quero... Não, a gente não se perder. Beleza. Então, o Doppler, eu te interrompi quando você falou da opinião de especialista. Mas o Doppler, eu não tenho dedímero, aliás, eu não tenho angiotomo, eu tenho alguma suspeita de TEP, mas eu não tenho outro exame, eu faço o Doppler. Beleza. Se o Doppler veio negativo, eu tenho mais alguma coisa pra fazer? Ou agora realmente, se eu continuo com a suspeita, você eu preciso fala do eco angiotomo? Normal, Doppler normal... Tô no PS, então é o eco que eu vou usar? O eco é um caminho? O eco pode ser também normal, né? Se esse paciente for baixo risco, Isso. O eco é normal. E aí, se você não tiver mais nada, você não tem angiotomo, o eco veio normal. Só que assim, também um eco normal, caramba, esse paciente pode instabilizar a qualquer momento. Tem que pensar nisso também. Legal. Às vezes era um paciente que estava em risco ali intermediário, e aí ele pode instabilizar. Mas um paciente que você tá vendo que ele pode piorar, às vezes está mais taquicárdico, ele não está instável, Legal. né, hipotenso, mas ele está mais taquicárdico, ele está desaturando, você acha que ele é de alto risco por, enfim,
história prévia, enfim, né, o que a gente já comentou, e você não consegue realmente fazer essa angiotomo, eu sugeriria já começar o tratamento. Legal. Era bem que eu queria chegar aí mesmo, sabe? Eu queria chegar nesse ponto mesmo, assim. Eu sei que a gente tá extrapolando muito, mas a minha provocação a você é: tô num ambiente ótimo. Beleza, estamos lá no nosso hospital, ambiente ótimo, pronto-socorro bacana, UTI bacana, todo acesso a tudo. O paciente chegou, suspeita de TEP, dispneia, a gente conversou sobre a dispneia, conversamos sobre o score, mas mais do que o score, a história clínica. A história clínica sugeriu para você, por exemplo, um paciente com uma dispneia, com uma neoplasia, com câncer sólido, e que até 4, 5 dias atrás estava vindo bem, e a coisa começa a ficar... Você olha para ele, ele ainda... Vou até colocar uma pincelada a mais aqui, ele tem lá uma hipoxemia, coisa que a princípio ele não tinha. Mas, poxa, você tá lá no PA sei lá da onde. E você não tem acesso a tomografia logo, a tomografia talvez em 24, 48 horas. Você até fez um eco, porque o eco é mais fácil, tem lá algum acesso, vamos colocar assim, e o eco deu normal. Doppler você não fez, mas no exame clínico você não tem nenhuma grande alteração. Nesse contexto, você recomendaria tratar e anticoagular. Legal. Acho que a gente nunca fica em cima do muro aqui, né, Ju? Não. E assim, eu acho que isso não tem nos artigos, né? Porque os artigos não são existe, em situações ideais. Em situações Exato. ideais, o que ele manda é fazer angiotomo. Exato. Por isso é medicina brasileira de verdade. Isso é a nossa vida, medicina raiz. Mas eu concordo, até porque qual que é o lance, muitas vezes, de você pensar nesse conceito de na prática e tal? Claro que talvez vai ter alguns haters aí querendo cancelar a gente por falar ciência baseada em evidência. É claro, a gente faz só medicina baseada em evidência. Tudo que você trouxe aqui é evidência. Mas e quando você não consegue... Não é nem quando você fez um post esses dias, é legal? Que não é nem quando você não consegue, não tem evidência. É quando você não consegue aplicar a evidência. E o que a gente tem no Brasil hoje é exatamente isso. É uma passividade porque às vezes a gente não consegue aplicar a evidência. Às vezes a gente não tem evidência. Às vezes a gente não consegue aplicar a evidência. E quando eu não consigo aplicar a evidência, o bom senso e a boa fisiopatologia, e a boa história clínica, e a boa capacidade médica, ela entra em cena. E aí, como que é o jeito legal de pensar? Poxa, o paciente tem um alto risco para TEP. Eu não tenho como diagnosticar isso agora. Ele tem um alto risco para sangramento? É o jeito que, pelo menos, eu gosto de pensar. Porque o seu tratamento aqui, a gente não está falando de instabilidade hemodinâmica, e até num contexto falei que o eco estava normal, mas podia até não ter o eco, mas sem instabilidade hemodinâmica, a gente vai fazer heparina, a gente vai fazer anticoagulação. E essa anticoagulação, é óbvio, ela existe um risco de sangramento. Mas, poxa, esse risco, ele supera talvez ali o seu benefício de evitar que esse TEP progrida e tudo mais. Eu acho que não, pelo menos meu entendimento é que você tem, dentro desse contexto de alto risco, a indicação de fazer. Só que aí eu volto numa outra coisa. Também não é para parar aqui. O que uma pessoa anticoagulada tem de risco para sangrar? Por exemplo, hipertensão. Então a turma também fica meio assim, tá bom, já que falaram isso, eu vou anticoagular, tem alto risco. Mas, cara, se você está anticoagulando meio que no empírico, por mais que você tenha vários fatores para alta probabilidade, mas não tem um exame confirmatório, olha para o seu problema, o problema o efeito colateral que pode acontecer, sangramento. Como que eu diminuo o risco de sangramento desse paciente? Controlar a pressão, por exemplo, parece uma ótima ideia. Então, você vai fazer nesse contexto, como a gente colocou, que não é um contexto raro, muito pelo contrário, é um contexto muito comum dentro da nossa medicina. Cara, vá avaliar, então, e controle sua pressão arterial, obviamente oriente o paciente com relação a traumas e tudo mais, até que você consiga ter um exame confirmatório, enfim. Transferir esse paciente. Exato. Legal, gostei dessa pegada. Beleza, TEP. Tudo bem que às vezes você até parece um TEP na minha vida. Mas... Quem, o Luiz ou eu? Os dois. Ele tá nervoso, lá. O Luiz tá de férias, ele tá de pré-férias, cara. Faltam 2 horas e... quantos minutos? 52 minutos pra ele entrar de férias. Tá a cara de marmota aqui. Depois dessa, pra gente poder animar a turma, porque o Luiz tem essa cara de marmota... Vamos fazer o seguinte. Beleza, então, eu até dei um spoiler aqui, a gente diagnosticou, seja que é angiotomo ou não, tratamento. Você tá no PA ainda. E aí é E a gente tá no PA ainda. Tem 2 extremos. É o baixo risco, é o paciente que não tem disfunção de VD, ele não tem hipotensão, você vai anticoagular ele com enoxaparina. Às vezes dá até pra mandar esse cara pra casa. Legal. Não necessariamente precisa internar.
ele estiver muito bem, tiver baixo risco, enfim. Se ele for bem orientado, que também foge, às vezes, do contexto social bom. Então, assim, no nosso SUS, a gente sabe que a maioria das vezes a gente vai precisar internar esse doente. Anticoagulação, enoxa, lindo. Alto risco é o paciente com instabilidade hemodinâmica. E aí não tem muito o que pensar. A gente vai excluir as contraindicações da trombólise, que são AVC isquêmico nos últimos 6 meses, AVC hemorrágico, e aí AVC hemorrágico entra qualquer história de AVC hemorrágico, coagulopatias, enfim, as contraindicações da trombólise. Se ele não se encaixa nas contraindicações absolutas, existem outras contraindicações relativas, mas a indicação para esse paciente é trombólise, e aí é alteplase. Tá, eu vou te perguntar como que a gente faz a alteplase, mas antes de te perguntar como que a gente faz a alteplase, eu quero te provocar. Tô aqui pra te provocar. Deixa eu só falar, então, que existe um outro campo nebuloso ali no meio. Então vai, eu falei do baixo risco, o alto risco e tem o risco intermediário. O risco intermediário é o doente que tem disfunção de VD sem instabilidade. E ele tem marcador miocárdico positivo, troponina ou proBNP positivo. Sem instabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica, isso daí já vai direto para a trombólise. E aí é um campo extremamente nebuloso. Os artigos não conseguem dizer quem realmente se beneficia e quem realmente não se beneficia. Tiveram vários estudos tentando comparar a heparina com trombólise, enfim, diversas comparações, e eles viram que eles realmente não chegaram a conclusão nenhuma. É aquela falta de evidência. Tem uns 15 anos essa história já na minha cabeça, que eu estudo isso aí, a gente lê isso e... Falta de evidência. Não temos evidência nesse cenário. De uma forma geral, não se tromboliza. Geral, assim. Não, porque, assim, quando você estuda a anticoagulação com a trombólise, isso não muda a mortalidade de uma forma geral. Então, de forma bem geral, não se tromboliza. Mas, se a gente tem hipoxêmico... Esse é o ponto. Você vê um trombo enorme... E aí vai depender um pouco de cada caso, e aqui realmente não tem um caminho certo, vai depender muito de cada paciente. Eu posso te dar uma opinião sobre, e aí de novo, a história da opinião do especialista, mas por conta da falta de evidência, que não é nem que você não consegue aplicar. Existe uma falta de evidência e quase sempre cai mesmo na decisão do time ali, vai. O que eu penso, Ju, sobre isso, assim, eu acho que quando eu tô num contexto de TEP, um TEP que eu tenho disfunção de VD, hipoxemia, mas eu não tenho instabilidade hemodinâmica. Eu gosto de decidir pela trombólise muito olhando o contexto clínico do paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que está fazendo TEP e ele é um paciente de POC. Isso não é raro. Tabagismo e tudo mais. Se eu tenho esse contexto, que eu já tenho uma disfunção de VD prévia, ou eu tenho conhecimento de uma disfunção miocárdica prévia, seja de ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, e eu tô nesse contexto de fiz um TEP e eu tenho uma disfunção de VD de um paciente que já tinha risco de disfunção de VD prévia ou conhecimento de disfunção de VD que piorou, eu trombolizo. Quando eu tenho um contexto que a hipoxemia vai ser um limitador muito grande para a qualidade de vida, no contexto também de disfunção de ventrículo direito, eu trombolizo. Por exemplo, se eu tenho um paciente com câncer avançado. Por quê? Porque, poxa, essa paciente já tem uma qualidade de vida, uma proposta de qualidade de vida baixa. O risco dela, inclusive desse TEP piorar, é alto. E também de ficar restrita, acamada e tudo mais por um final da vida dela. Então, por exemplo, eu trombolizo. Claro que a gente conversa, né? Cada caso é um caso. Mas eu gosto de trombolizar. Teve um caso que eu peguei uma paciente jovem, 30 anos. E foi até no evangélico. Não estava no evangélico ainda. E a paciente tinha uma disfunção, fez um TEP grande, cavaleiro. E ela era maratonista. Ela era corredora. E corredora, não sei se dá para dizer que ela era profissional, mas ela participava de circuitos de corrida, inúmeros circuitos de corrida. Conversando com ela a história. Só que ela, assim, ela tirava o catéter, era 85, 82, 83 de saturação. Ela sentia-se mal. Ventrículo direito sofrendo, sem nenhuma instabilidade hemodinâmica, apesar que, na minha opinião, ela só estava compensando, que ela tinha uma taquicardia importante. Mas, independente disso, eu falei, vou trombolizar porque eu não quero, é uma paciente muito jovem, que vive do desempenho
respiratório dela, vamos dizer assim. Não é nem respiratório, é hemodinâmico pulmonar dela. Então, eu fiz. Então, na minha opinião, quando você entra nessas gray zones, nessas zonas de penumbra, de tomada de decisão, é mais do que nunca você contextualizar o seu paciente. Então, mas já tive paciente que tava lá, gigante, tinha discussão de VD, paciente bem, eu não tinha nenhum desses comemorativos de exemplo que eu dei, e a gente coagulou. Então, contando aqui como que eu penso, para poder ver se faz sentido para alguém pensar. Mas realmente é uma área ruim, né, assim, de definição. Beleza, então a gente tem trombólise, para quem tem instabilidade hemodinâmica, fica a seu cargo, para quem tem disfunção de ventrículo direito, com sofrimento miocárdico e até hipoxemia, e a anticoagulação para esses pacientes que não têm estabilidade, que inclusive é a maioria, né? Sim. Inclusive é a maioria. E aí, como que você faz trombólise? Assim, acho que a gente tá já caminhando para um caminho já de fim. Então, de tratamento mesmo. De tratamento. Né? Então, deixa pra turma como que é feita a trombólise. Vai. Mas eu queria que você falasse assim... Você vai estar com ela medular aí. Como preparar a alteplase? Pra PEIs. Prepara, conta tudo. Bom, a alteplase, eu não sei se não só da dose. Se a galera já viu uma ampola de alteplase, né? A ampola de alteplase, ela tem 50 miligramas e ela vem 2 ampolas dentro da caixa. Uhum. É isso que você quer saber? Isso, né? Ela vem 2 ampolas. Dentro de uma ampola vem um pó, dentro de outra ampola vem o líquido diluente e vem uma seringuinha que é pra gente conectar um no outro. A gente vai pegar a ampola e isso a gente precisa fazer se tiver enfermagem capacitada para isso, já com mão de trombólise, normalmente eles fazem isso muito bem, mas não necessariamente você vai estar num ambiente, né, adequado para isso, e às vezes você que vai ter que fazer essa diluição da alteplase. E lembrando que uma ampola de alteplase custa em torno de R$3.500, né? Então, cuide bem da sua alteplase. E, inclusive, a sua indicação da alteplase. Exatamente. Não só pela... E você vai usar 2. Exato. Não só pelo paciente, que é o foco, mas a gente tá falando de assistência baseada em valores, esse é um dos nossos valores aqui dentro do ensino. Então, você tem que tomar muito cuidado. Sim. Por isso que olha só um parênteses que você me deu uma deixa boa, olha só. A gente fala muito de assistência baseada em valor, e para quem ainda não entende muito isso, tem vários podcasts, vídeos no YouTube, mas, acima de tudo, basicamente você vai falar de resultado, experiência e custo. Então, olha como é que um manejo, um diagnóstico superestimado de TEP pode fazer mal. Eu tenho um paciente que vai passar por um trajeto inteiro, ficar internado por um suspeita de TEP, fazer um monte de exame, um monte de coisa, e isso já arrebenta a experiência dele. Só que olha o tanto de custo, sabe? O paciente internou, fez angiotomo, fez uma trombólise, exames outros que desnecessários. Então, assim, se você não tiver um caminho ideal e aí passa por coletar muito bem uma história, acho que isso que é o massa, né? Porque passa por coletar bem a história. A gente não tá nem falando só do exame, a gente tá falando do início do processo. Colete bem uma história, traga alto risco, baixo risco, seja o score que você quer, o ELS, ou mesmo que não utilize scores, vai pela clínica, mas tenha muito cuidado, porque se você, na risca, assim, um dia do paciente que você suspeitou de TEP e até tratou ele talvez de uma forma meio equivocada, não bem determinada, poxa, é muito caro. E entrando até nisso que eu falei, 25% das tomografias que forem segmentares e subsegmentares podem ser falso positivo. Perfeito. Então imagina se você começa o raciocínio todo errado, às vezes o cara tava séptico, você tá trombolizando ele. Exato. Então, assim, é toda uma cascata de caminhos que, se a gente começar lá atrás errado, a partir daquele momento, a gente determina que aquele paciente tem TEP, você fica forçando aquele diagnóstico e não o diagnóstico que realmente aquele paciente tem, isso é uma cascata muito ruim pro paciente, né? Mas continua, desculpa, enfim, te cortei na ampola da alteplase. E aí, vem 2 frascos, um com pó e um com o diluente. Você vai pegar o diluente, que é uma aguinha, um líquidozinho, vai conectar o conector e vai conectar por cima o pozinho. De forma muito leve, suave, calmo, você vai entornar e virar o líquido dentro do pozinho. E aquilo ali vai esperar cair todo o líquido ali dentro daquele pó e vai fazer uma solução de 50 miligramas por ml.
de 1 miligrama por ml. E você vai balançar aquilo ali de forma também bem calma, bem sucinta, porque isso não pode formar nenhum tipo de cristal, né? Tem que formar um líquido claro, como se fosse água, né? Como se fosse água de rocha, né? Tem que formar um líquido claro, isso não pode de forma alguma cristalizar. Então, você tem que mover aquilo ali de forma muito calma. E aí, você pode retirar dali de dentro 10 ml, que vai dar 10 miligramas, e fazer em bolos em 1 a 2 minutos. E o resto, os 90 miligramas, lembrando que você vai usar 2 ampolas de Alteplase, você vai correr em 2 horas. Tá. Legal. Acho que isso dá um corte lindo, né? Mas assim, você fez um vídeo sobre isso no YouTube, né? A gente vai ter uma coisa nova surgindo no nosso YouTube aí, pra quem ainda não conhece, o nosso canal Médico de Valor. E tem uma sessão muito legal nova surgindo. Vai ao ar todo sábado. Vídeos comigo, com a Ju, de como a gente faz as coisas. Então, quem ainda não tá lá no canal, vai lá se inscrever, ou se estiver assistindo aqui pelo canal, se inscreve, pelo amor de Deus. No YouTube não te custa nada clicar no botão, mas pode ajudar a gente a levar essa informação para mais gente. Imagina, você tá salvando uma vida porque você clicou nesse botão. Olha só, não impacta, acho que tem razão para existir. Então, enfim, legal, acho que a gente percorreu muito aqui. Acho que a gente não vai entrar na história toda. A gente tem um podcast sobre disfunção de ventrículo direito. A gente tem alguns outros conteúdos aí. Pode procurar aqui, disfunção de ventrículo direito. Acho que a gente não vai entrar muito nesse manejo, né? Acho que a gente fez uma trilha aqui de orientação para a turma do TEP 10 lá. E, inclusive, se você não tiver muito recurso, né? Isso é bacana. Exatamente. Legal. Se não tiver Alteplase, tem alguma alternativa? Caramba. Agora eu te peguei, hein? Não. Acho que não. Não, tem outros trombolíticos, né? Não, sim, mas a Alteplase é o que tem mais comumente na nossa... Então, acho que se não tiver Alteplase, acho que não vai ter outra, não. Você nem tem uns de valores, tem Tenecteplase, tem mais aí. Não, é o que eu quero dizer, acho que se você não tiver, você anticoagula, né? Sim. Você pode fazer nesse momento, né? E lembrar que você depois vai ter que continuar anticoagulando esse doente, né? Você faz Alteplase e depois de 24 horas você começa a anticoagular. Essa é uma informação legal, verdade, tá faltando falar isso. E até quando, vai? Aí depende. Tá. Aí depende do motivo. Por exemplo, se o paciente né? tem câncer, provavelmente ele vai ser anticoagulado pro resto da vida. Legal. Enquanto durar essa Entendi. vida dele, né? Justo. Outra coisa em relação também ficar atento aos riscos depois da trombólise, né? Que são os riscos de sangramento. A gente vê muito sangramento de cavidade, né? Cavidade oral, legal você falar nariz. isso. Qual a restrição para dar uma orientação forte? Não, e aí, outra coisa, tem... fala assim, não pode puncionar, não pode passar sol, não pode fazer... De uma forma geral, é isso mesmo, né? A gente não orienta puncionar PAM, não coletar gás arterial pelos riscos de sangramento. Mas, pô, se você fez a trombólise, o cara tá lá sangrando, mas ele tá acendendo drogas, você precisa fazer medicação, a nora tá subindo, você vai deixar isso tudo no periférico? Não tem como. Vai lá na femoral, passa um catéter, pressiona, faz curativo compressivo, e é isso. Inclusive, quando a gente começa a falar de ECMO, que aí já é um cuidado mais avançado, por exemplo, você implanta ECMO com cara pós-trombólise. Então, assim, você não vai passar um catéter? Sim. Então, não faz sentido, né? Então, lógico, você vai preferir uma femoral, que é um sítio compressivo, por exemplo, aí não vai passar um catéter na subclávia. Então, é bom senso também. Você não vai passar também um paciente com 50 de nora, um acesso periférico. Justo. E controle pressórico, mais alguma coisa além de não puncionar, ou de puncionar no caso aí? Eu acho que o maior risco é sangramento do sistema nervoso central. Tá. Porque é o que os artigos trazem como os principais riscos da trombólise, e é quando o trombolítico perde pros anticoagulantes, né? Que é quando tem sangramento de sistema nervoso central, porque isso pode ser catastrófico pro doente. Você não tem muito o que fazer, e a não ser, sei lá, talvez drenar esse hematoma de uma forma geral. Então, o paciente fez déficit motor, déficit agudo, ficou mais sonolento, enfim, fez crise convulsiva, de forma imediata, pensar em sangramento do sistema nervoso central. Legal. Então, assim, controle pressórico, mas acima de tudo, vigilância neurológica. Né? Acho que isso é uma coisa fundamental pra gente, muito mais do que ficar preocupado se você tá fazendo hematúria, né? Acho que as pessoas às vezes ficam esperando e não orienta a equipe. Muitas vezes é uma questão de orientar a equipe, ou a família, estão fazendo, se alterar, se ficar mais sonolento, mais confuso, quanto antes você tentar abordar isso, melhor. Apesar que, como você disse, quando isso acontece é bastante catastrófico, né, Ju? Eu acho que se tiver recurso para poder... De orientar a família, acho que é muito importante a gente fazer antes da trombólise. Porque acho que de todas as vezes que a gente trombolizou, a gente conversou tanto com o paciente
quanto com a família antes. Agora, uma coisa até também... pros nossos motivos pelos quais a gente tá normalizando. Agora, uma coisa também assim, Ju, eu, Gabriel, não me lembro, para não falar que eu nunca, mas eu não me lembro de ter tido uma complicação de sangramento, qualquer que seja maior, sangramento maior, numa trombólise por TEP com indicação de trombólise. Né, assim, bem feita, né, a indicação. Não me lembro. Não me lembro. Eu acho que, inclusive, as pessoas têm muito medo disso e é um medo não real, assim. Existe a possibilidade, conversa com a família, controla a pressão, faz todo o cuidado, mas se tem indicação ali, com certeza esse paciente vai morrer se você não fizer isso também. A gente comenta sobre isso também no podcast com o Guilherme sobre AVC, né? Que acho que ele traz também a experiência dele em relação a isso, de no AVC também é feita trombólise e realmente é um medo que é meio que também superestimado. Legal. Pessoal, acho que a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, né, Ju? Espero que tenha sido muito bom. A gente explicou para vocês ao longo desse caminho aqui sobre como cuidar de um paciente com TEP. E, acima de tudo, o que eu gostaria de destacar é que vocês tenham muita atenção nessa primeira etapa, que é a suspeita, o diagnóstico de TEP. Isso faz muito... não é tão raso, não pode ser tão comum. Tem que ter pensamento, tem que analisar a história do doente. Acho que isso é o mais importante de tudo que a gente falou, muito mais até do que decidir eventualmente se é para fazer trombólise ou não. Essas decisões, elas até são fáceis, até na minha opinião, mas iniciar o caminho, trilhar o caminho, se esse paciente tem TEP, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais médico, um pouco mais crítico com relação a isso, e eu acho que a gente conseguiu entregar bastante isso. Se você gostou desse conteúdo, a gente tem aqui muito no canal do YouTube. Eu vou te pedir para se inscrever no Spotify também, dá o sininho, ativa lá a estrelinha e, acima de tudo, dá uma moral pra gente, vai ali no nosso link aqui, procura aqui, você vai assistir, vai ver aqui no link sobre o MD Plus. MD Plus é a nossa plataforma de aulas, são mais de 80 aulas, são aulas todas segundas-feiras, maioria delas capitaneadas pela Ju, mas tem aula minha, tem aula do GD, são aulas extremamente práticas para que você consiga estudar. Nosso objetivo com o MD Plus é que você consiga estudar, porque a gente sabe que a vida do médico é uma vida complexa, é uma vida que a gente não tem tanto tempo no dia a dia para estudar, e o MD Plus vem para te manter atualizado, para te manter estudando de uma maneira extremamente acessível. Então clique aqui no link, algum da descrição aqui, e se inscreva no canal, e eu te encontro num próximo podcast. Eu não sei exatamente quando vai ser, mas a Ju vai encontrar. Não. Comigo eles encontram, né? Com você... então, você... Você tá meio sumido. Não, nem tanto. O recado importante, o nosso podcast sai toda segunda-feira ao meio-dia. Mas como a gente vai mudar, a gente vai começar um programa novo aqui, que vai ser ao vivo. E aí, isso aqui a gente vai contar pra vocês um pouco mais da frente. Próximos capítulos. Exato. Esse podcast vai começar a sair toda quarta-feira ao meio-dia, tá bom? Então, toda quarta-feira tem podcast, toda terça-feira tem artigo comentado aqui no YouTube, toda segunda-feira tem uma surpresa que eu ainda não vou contar, e todo sábado também tem uma surpresa, mas eu já vou contar, que é como eu faço, que na verdade é eu e Ju, enfim, convidados, fazemos aí coisas bem práticas na medicina, vídeos mais curtos. Então, eu espero encontrar vocês em um desses canais, e um beijo. Ju. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Só lembrando que o Luiz dormiu durante o podcast. Mas ok. Beijo. Corta, Luiz. Eu queria uma foto, cara. Você não tirou uma foto. Por que você não tirou a porcaria da foto, velho? Tava roncando.